Eu tenho aqui 6 ovos, tamanho normal, né? Mas pode ser um grande também, não tem problema, viu? Maior, melhor. Aqui eu tenho 1,5 copo de açúcar, pode ser refinada e pode ser cristal, tudo tranquilo. Agora, aqui eu meço em ml, então aqui eu tenho o copo americano, né? Ou se você não tiver o medidor, e se for com medidor, você mede 200 ml, que dá, no caso aqui, 300 ml de açúcar, sendo refinada ou cristal. Aqui eu tenho 200 ml de leite quente, temperatura pode ser temperatura ambiente, pode ser água, pode ser suco, a gosto. Aqui eu tenho 2 copos, né, de 200 ml também, e meio de farinha de trigo, de boa qualidade. E uma tampinha de fermento químico, né? Ou pode ser uma colher de sopa, ou então você pode medir na tampinha. Aqui eu tenho uma forma já untada. Então, bora preparar? Pessoal, aqui estão os 6 ovos na batedeira, né? E eu vou colocar também o açúcar, né? Você pode colocar de uma vez só, não tem problema. E agora nós vamos bater isso aqui em torno de mais ou menos 10 minutos. Depende da velocidade da sua batedeira. A minha aqui, como é a planetária, eu gasto em torno de 10 minutos. A sua pode ser que gaste menos ou mais, depende. Velocidade alta, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, olha aqui, para vocês verem como que ficou aqui. Tem que ficar assim, ó. Bem bonito mesmo, lindo. E outra coisa, hoje eu vou mostrar pra vocês que com essa massa você pode fazer N coisas. Eu vou fazer torta no pote, vou fazer um bolo de aniversário. E aí, eu quero que vocês também entendam o seguinte. Se vocês falarem, mas eu não quero essa massa simples, eu quero acrescentar alguma coisa nela pra dar saborizar. Pode acrescentar uma colher de baunilha, né, de essência de baunilha. Pode acrescentar 3 colheres de sopa de cacau em pó ou de chocolate em pó, 50%. E aí, junto com a farinha de trigo. E aí é só bater, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou acrescentar o leite e a farinha aos poucos e por último o fermento, fechou? Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha como que a massa fica linda, olha. Ó. Agora vamos despejar. E agora aqui é só levar ao forno para aquecer 180 graus, em torno de mais ou menos 25, 30, 35 minutos no máximo, dependendo do seu forno, porque cada forno, cada um conhece o seu, né? É igual marido. Então nós temos que, o meu aqui é 180 graus, tá bom? Forno, 180 graus, em torno de 30, 35 minutos mais ou menos, dependendo do seu forno, ok? Olha, pessoal, olha como ficou a massa do bolo. Fica assim mesmo, é uma massa extremamente macia e fica bem branquinho o bolo. É uma delícia. E a gente vai fazer agora um bolo de aniversário e também torta no pote. Então, pessoal, eu quero fazer um brigadeiro em ponto de colher, porque eu vou fazer também, primeiramente, vou fazer uma torta no pote, para mostrar para vocês o que é possível fazer com aquela massa. Ela é uma massa coringa que serve para 1000 utilidades. Então vamos começar aqui fazendo um brigadeiro em ponto de colher, que é para a torta no pote, né? Eu vou gastar 4 caixinhas de leite condensado, 4 de creme de leite, todos é bom que seja de uma qualidade nobre, tá bom? Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de cacau em pó, mas pode ser 50%, pode ser 33%, é a gosto. O achocolatado eu não indico muito, porque o achocolatado é muito doce. Mas se você gostar de muito doce, não tem problema, você pode pôr qualquer achocolatado. E aqui eu tenho 4 colheres de sopa de margarina, mas você pode colocar manteiga, também é a seu gosto.
é bom que seja de boa qualidade, porque o sabor é que vale tudo, né, gente? Então vamos lá. Então, pessoal, você coloca tudo aqui na panela, de preferência uma panela grossa, fogo baixo, para não queimar, né? Porque a gente não quer um brigadeiro queimado. A gente quer um brigadeiro bem cremoso, bem delicioso, tá bom? Você vai mexer em torno de 15, 20 minutos, mais ou menos. Então, pessoal, aqui vocês viram que levantou fervura, né? E quando chegar aqui, vocês contam 3 minutinhos e pode desligar, porque o ponto é esse ponto mais mole mesmo, porque depois ele vai enrijecer. E não se preocupa com essas bolinhas, porque essas bolinhas aqui depois nós vamos bater com mix. Se você não tiver mix, pode ser o liquidificador mesmo, para emulsionar e ficar mais bonito, ok? E nós vamos também colocar aqui 100 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo, opcional, de boa qualidade, né, que a gente fala nobre. E isso agora, depois que desligar, tá bom? Então, olha aqui, 100 gramas, para quem não tem balança, não tem nada, não tem problema, porque o chocolate é sempre bem-vindo. Vocês podem colocar uma barrinha dessa, daquela barra grande, de 1 quilo, que isso aqui equivale a 100 gramas, mas se passar também não tem problema. Pode colocar inteiro, porque aqui agora, com o calor, ele vai derreter, ele vai ficar lindão, tá bom? Então vamos aguardar agora esfriar, transfere para uma outra vasilha e vamos aguardar, tá bom? Pessoal, então aqui, eu nem bati com mix nada, mas se vocês quiserem bater para emocionar, tudo bem, mas eu nem bati nada, ficou do jeitinho que eu quero mesmo, não precisou nem de bater, mas se você quiser bater depois, pode bater também, fica mais bonito, mais emocionado, mas aqui como eu vou fazer pra gente mesmo, então eu não vou bater no mix não, mas se você quiser bater, fica a seu critério. E agora aqui é só colocar um papel filme e a gente esperar esfriar pra gente poder trabalhar, tá bom? Então agora eu vou colocar esse papelzinho aqui, vou cobrir, para ele não criar película, tá bom? E vamos deixar ele quietinho aqui, esfriar, pra gente poder estar fazendo, ok? Então, pessoal, eu tenho aqui uma lata de leite condensado, uma manteiga de 200 gramas extra, sem sal, de boa qualidade, né? Vocês vão escolher aí, a de vocês, a região de vocês, uma caixinha de leite condensado, porém, se vocês gostarem mais docinho, pode colocar 2. Eu, como gosto da torta no pote mais suave, eu vou colocar só uma. E 3 creme de leite. Mas, como eu disse, se vocês quiserem mais docinho, pode colocar 2, tá bom? E assim, nós vamos fazer esse recheio para colocar também com o brigadeiro de colher, nas tortas no pote. A diferença da torta no pote é porque a torta no pote ela contém mais recheio, menos bolo. E o bolo no pote ele tem mais bolo, menos recheio. E eu quero fazer com vocês a torta no pote, que é menos bolo e mais recheio. Fica mais gostoso, tá bom? Então, pessoal, agora eu coloquei todos os ingredientes aqui no bol da batedeira e nós vamos bater, a princípio em velocidade baixa, só para misturar, e depois em velocidade alta, em torno de mais ou menos 10 minutos. Tá bem? Tudo bem? Então, pessoal, aqui bate 10 minutos e olha quanto que ficou. Ficou muito lindo, maravilhoso. E aqui você já pode montar, se você quiser, imediatamente, já. Se você não quiser montar, né, as tortas no pote, você pode colocar na geladeira até você, na hora que você for fazer, né? Mas se você já quiser fazer de imediato, tudo bem, porque não precisa de endurecer, não precisa de nenhum tipo assim, porque nós vamos colocar por cima, né? Então, fica ótimo, tá bom? Esse é o ponto, né? E aqui, o chocolate também, eu não havia mostrado para vocês, eu uso esse chocolate aqui de boa qualidade, e é um chocolate conhecido como nobre. Esse aqui eu estou usando o Blend, mas pode ser ao leite, no amargo, que é aquele pedacinho que eu falei 100 gramas, que eu coloquei no brigadeiro, é opcional, né? Aqui no caso é para ficar mais gostoso. E se vocês quiserem colocar até 2, que equivale a 200 gramas, porque cada um é 100 gramas. Se vocês quiserem colocar 2, 3, é a gosto, tá bom? Então, pessoal, aqui tá o meu brigadeiro cremoso, né? Brigadeiro cremoso. Como eu disse, ele tem que ficar mais cremoso, tá bom? Bem cremosão. Olha. Olha, bem cremosão mesmo. E aqui é o ninho. É aquele recheio do ninho. Também tem que ficar mais cremosão.
porque bolo de pote, torta no pote, tem que ser assim. Esse aqui não é recheio para bolo recheio confeitado, é mesmo só para torta no pote, tá bom? Aqui também o meu bolo, né? Lindo, maravilhoso. E aqui são as forminhas, tá bom? Pessoal, aqui também eu tenho dois saquinhos para colocar o ninho e o brigadeiro para estar fazendo o bolo. Mas se você não tiver, pode fazer com a colher mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês que é mais prático. Aqui eu tenho 2 colheres. Aqui eu tenho 2 colheres de leite ninho. E aí você coloca até completar com água, tá bom? Então, pessoal, aqui eu tenho essa bisnaguinha aqui, que eu coloquei 2 colheres de ninho, de leite ninho em pó, e completei com água filtrada. E aqui eu tenho 2 sacolinhas daquelas de confeitar, que se você não tiver, você pode fazer com a colher mesmo, é só que demora mais. Mas se você tiver, fica melhor, porque aí você coloca um brigadeiro e um de ninho. E aí para montar fica mais fácil, tá bom? E esse aqui, que é para molhar o bolo, se você não tiver, não tem problema, você pode colocar com a colher também. E também não precisa ser só leite ninho com água, pode ser leite condensado com água. Você coloca 50 ml de leite condensado e completa com água. Ou pode ser leite com açúcar, leite com leite condensado, leite de coco com leite e açúcar e etc. A calda é da sua, é o que você gosta mais. Também você pode colocar, saborizar a água com um chá de canela, um chá de cravo, ou rum, uma bebida alcoólica. Depende muito do que você gosta, né? E do seu cliente, lógico, né? Então, vamos lá? Então, aqui eu cortei, olha, os pedacinhos pequenos. Aí você parte ao meio e a gente começa sempre colocando uma camada do brigadeiro no final. Tá vendo? E aí a gente vem com o bolo, molha, depois a gente vai colocar mais bolo, molha, mais recheio e no final a gente completa com o ninho, tá bom? E aí você vem, a gente colocou embaixo o brigadeiro, né? A metade da fatia do bolo, aí você vem, molha a gosto, né? Eu gosto bem molhadinha. Aí a gente vem com mais brigadeiro, mais bolo, molha. E no final a gente coloca o creme de leite ninho. Fechou? Eu vou fazer uma e mostrar pra vocês, tá bom? Agora, depois de bem molhadinho, eu vou colocar o recheio de leite ninho, tá bom? Aí é só dar uma limpadinha, se houver necessidade, dá uma batidinha. E aí você já pode fechar um por um para evitar de algum bichinho, né? Tá bom? Olha aí. Olha aqui, para vocês verem que fofura de massa, que bela massa, úmida, maravilhosa. É uma massa espetacular. Não perca essa receita, porque dela vocês vão fazer muitas outras coisas mais que eu vou ensinar. Mas não perca essa receita, é coringa. E olha aqui esse recheio lindo, maravilhoso. Olha o tanto que ele é cremosão. Tudo de bom, né, pessoal? Então, olha aqui. Eu gosto de cortar cada quadradinho desse ao meio, para render um potinho daquele. Por quê? Porque eu gosto de torta no pote, que é pouco bolo e muito recheio. Quando você coloca muito bolo, aí já é bolo no pote. Quando você coloca muito bolo e pouco recheio. No meu caso aqui, eu gosto de cortar ao meio cada quadradinho desse e fazer menos bolo, né? Um quadradinho desse para cada potinho e muito recheio, entendeu? Então vamos prosseguir. Depois, bem geladinho,
Eu vou continuar aqui e depois eu mostro na hora que eu terminar tudo pra vocês, tá bom? Pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então, amigos, olha aqui, me renderam 26 potinhos de bolo, ou seja, de torta, né? Porque ele tem bastante recheio. Então, torta no pote. Então, me rendeu 26 potinhos, olha. Lindos, né? Então, agora você faz a conta para você ver. O lucro é muito grande. E depois eu vou compactar para vocês. Aqui na minha cidade, cada potinho desse é vendido a R$ 14 cada. Dessa forma, com ingredientes nobres e com bastante recheio. É R$ 14. Em qualquer lugar, assim, de bom e com docerias boas, as melhores docerias, né? É em torno de R$ 14. Agora você, dependendo do local que você vai vender, você que vai estipular o seu preço, tá bom? Beijo, até mais.